Salve, salve, Jayama, Harion, Om Namah Shivaya. Hoje a gente vai para o nosso segundo vídeo desse esquenta, desse momento onde a gente começa a aquecer os motores internos, o coração, para se preparar para essa imersão que é o curso de meditações tântricas. Se preparar para esse mergulho, para atravessar essa ponte que nos leva para a origem. Se você está assistindo esse vídeo, ou você já se inscreveu, ou você quer saber mais sobre o assunto, quer conhecer um pouquinho mais sobre o que são os tratados tântricos, o que é a meditação tântrica de verdade, diferente do que você já deve ter visto por aí muitas vezes, e principalmente compreender como que isso pode contribuir na sua jornada, na sua saúde, nos seus relacionamentos, até mesmo na sua vida financeira, porque afinal de contas, o Tantra não separa a vida material da vida espiritual. A gente não está separados de nenhuma forma do sagrado. E tudo que existe é uma manifestação e uma expressão desse sagrado. E hoje o tema de ouro, que muita gente pediu, foi sobre esse resgate do feminino. O que é esse feminino? Como resgatar essa sensibilidade? Como resgatar esse poder? Às vezes as pessoas acham que o feminino, por N fatores de marketing, de TV, de crenças de antepassados, que é fraco, que é vulnerável, que é algo sempre em perigo. Só que o feminino, ele é a própria energia dentro dos tratados tântricos. É aquilo que dá vida e forma a tudo que existe. É na mulher, é na fêmea, que nasce a próxima geração. É ela que materializa dentro do corpo dela. Olha, gente, vamos combinar, né? A criação é animada. O feminino é essa força criadora, é esse útero que gera e materializa não só um clonezinho seu junto com outra pessoa, como é o que acontece na gestação, mas é a força criadora que faz com que seus projetos se manifestem no mundo, que faz com que você materialize os seus sonhos, os seus desejos, os seus objetivos. É aquilo que faz com que você materialize aquilo que está na sua mente, seja bom ou ruim. Basicamente, Shakti é poder. O feminino é poder. E por N fatores que eu acredito que nem os historiadores sabem ainda direito o que de fato aconteceu um declínio profundo no decorrer da história, até onde a gente tem datado, veja, vamos abrir um parênteses aqui, até onde a gente tem datado, até onde a gente tem registro histórico, onde aconteceu uma subjugação do feminino, das mulheres. Então, antigamente, existiam muitas sociedades matriarcais que eram coordenadas, organizadas por mulheres. Por quê? Porque a mulher é mãe. A mulher não quer guerra com ninguém. A mulher, ela sabe que o seu filho tem valor assim como o filho da outra. Então eram sociedades, obviamente que talvez nem todas, que tinham essa harmonia de manter essa coesão entre todos os membros. E aí, por algum motivo que não sabemos, algo aconteceu. Alguém ficou traumatizado, provavelmente, ficou com raiva e começou um processo de subjugar esse feminino, de querer calar, de querer abusar, de querer dominar. E nesse aspecto, a gente tem a história do mundo que a gente conhece hoje. Mulheres que não podiam votar, mulheres que eram obrigadas a casar com 12 anos, meninas no caso, né? Parênteses aqui. Mulheres que eram obrigadas a se relacionar sem querer se relacionar. Mulheres que simplesmente eram vendidas. Então a gente tem um histórico mundano desse feminino muito cruel, muito cruento. E esse resgate do feminino não é sobre
resgatar um aspecto fraco, resgatar uma sensibilidade que deixou de existir. É sobre resgatar o seu poder. E isso serve para os homens também, porque todos nós, gente, presta atenção nisso aqui, que isso aqui, eu não sei se vocês vão ouvir falar em qualquer outro lugar, tá? Todos nós somos 50% material genético materno, 50% paterno. Todos nós somos 100% de algo que nunca esteve separado. Feminino e masculino são percepções de mundo que a gente tem que não são definidoras da nossa experiência. Porque todos nós somos meio a meio. Isso significa na prática que, basicamente, todo ser é andrógeno, porque todo ser é meio a meio. Porém, a nossa consciência é conectada em um corpo que vai ser feminino ou masculino. Um corpo que nasce com aspectos genitais femininos ou masculinos. Somente isso. Por um detalhe genético. E tem gente que nasce hermafrodita. Ou seja, é natural essa mescla. É natural que a gente tenha o feminino e o masculino dentro de nós. E o corpo que você tá não define quem você é. Primeira quebra que a gente precisa fazer. O nosso corpo é um instrumento maravilhoso de conexão. Mas ele não define quem você é. Porque quando chegar no dia da nossa morte, esse corpo não vai ficar. No máximo que fica são os ossos. E no osso não dá para saber de gênero. Só se fizer um mapeamento genético para saber se era homem ou mulher. Mas até isso desaparece com a morte. Gênero. Então a gente desapega de muita coisa, dentro desse estudo, dentro dessa imersão, e que não significa que você vai mudar aspectos que são fixos para você, em relação a feminino e masculino. É sobre expandir a percepção e compreender mais profundamente. Então, Shakti, esse aspecto do feminino, é esse útero cósmico criador. Dentro da imersão, a gente faz um retorno para esse grande útero. A gente mergulha nessas águas profundas. A gente acessa essa potência criadora de onde tudo veio. Esse vazio, que também é representado pelo útero materno, de onde o nosso corpo se formou e pôde nascer. Esse empoderamento da nossa própria energia, da nossa Shakti, do nosso feminino, que também está nos homens. Vamos lá, também está nos homens. É a capacidade de você aprender a dizer não quando algo não te agrada. É a capacidade de você tomar escolhas e assumir suas consequências, independente de quais sejam elas. Porque consequências tem boas e ruins, tudo tem. Mas a gente tem que aprender a assumir. Assumir essa Shakti é assumir esse poder de realização na Terra. Realizar os seus sonhos, os seus projetos, colocar eles no mundo, viver o que você veio para viver. Por muitos anos, eu tenho certeza que a maioria ouviu que aquilo que gostava de fazer não dava dinheiro, foram ensinados a buscar o caminho mais fácil, mais seguro. E não está errado. Mas aquilo que você realmente desejava fazer na Terra, quando você era criança, aquilo que você tinha como dom, talento, e que só precisava desenvolver um pouquinho mais para ser perfeito. Onde foi parar essa potência? Ela está dentro de você. Tem pessoas que nasceram para escrever, outras para cantar, outras para curar, outras para lutar pela justiça, outras para limpar, para ajudar a limpar, purificar emoções, os rios, os mares. Tudo tem um propósito. Então esse resgate desse feminino, ele é o resgate desse poder, esse poder ancestral, que não está limitado aos nossos ancestrais físicos, a Terra, aquele monte de gente que veio antes de nós.
está relacionado àquele ancestral que é ancestral de todos os ancestrais. E se você está pronto, está pronta para viver um mergulho de resgate desse poder interior, de resgate daquilo que você verdadeiramente é, de resgate do que você deseja entregar para o mundo, que seu coração chama, grita. As inscrições da nossa próxima imersão elas já estão abertas e você pode saber mais detalhes no link aqui embaixo na descrição. Para você que já está inscrito, a gente vai se ver nesse mergulho, na nossa segunda aula, que é onde a gente vai olhar para as dualidades e mergulhar nesse grande útero cósmico. A gente se vê lá. Até já!